Bom, boa tarde. Esse nome, Índice de Segurança Técnica, ele é um pouco estranho para a gente, né? Na verdade, a gente tomou emprestado um índice que é utilizado principalmente na área de enfermagem para definir o quantitativo de pessoas em postos de saúde, porque tem jornadas de 24 horas, né? Mas a gente adaptou um pouquinho, eu participei de uma palestra no ano passado, e eles falavam, era sobre força de trabalho, o evento que eu fui, planejamento da força de trabalho. Isso aqui foi apresentado pelo governo do Estado de Minas Gerais, que utilizou o mesmo índice, adaptando um pouquinho para a realidade de outras categorias, não só da área de saúde. Então, a gente tentou adaptar, usamos mais ou menos a lógica, e a gente manteve o nome para manter a identidade, até porque até agora a gente não deu outro nome, né? Ficou esse mesmo. Mas, enfim, esse índice surgiu como uma necessidade, principalmente de atender a grande queixa que havia dos diretores de vara, porque a gente tem, provavelmente todos têm varas com déficit de pessoal aqui, né? Quase ninguém. E a gente não considera a lotação padrão da 63, ela não considera as cartas precatórias, que é uma grande queixa dos diretores, e ela não considera os servidores afastados, né? Então, a gente tem, às vezes, uma vara com 10 pessoas, efetivamente tem 8 pessoas trabalhando, e elas são cobradas pelos 10, pela produtividade dos 10. Então, o que a gente tentou fazer, sem que deixasse de lado a Resolução 63, a gente continua agindo de acordo com o que ela determina, mas a gente pudesse dar atenção maior para aquela unidade que, de fato, a realidade não condiz com o que está no papel, né, nos números. Então, a gente criou um índice que leva em conta a carga de trabalho da unidade, o quanto que essa carga, quanto que a carga de trabalho da unidade está acima da sua capacidade, considerando a lotação padrão como capacidade máxima, as cartas precatórias e o absenteísmo como influenciadores da carga de trabalho, visando auxiliar a administração, principalmente na identificação das prioridades de lotação. Porque o nosso tribunal, eu não sei como que acontece a reposição de lotação no tribunal de vocês, a gente tem concurso em vigor no momento, então, quando surgem cargos novos, a gente abre um edital de remoção, em geral, para aquela unidade de onde a pessoa saiu, e no final da cadeia, porque vai o cargo vai deslocando para as outras unidades. Quando acaba, sobra um cargo no final, que a gente vai definir para onde esse cargo vai, né? E aí, em geral, há 4, 5 cargos a cada período disponível, e a gente faz uma revisão geral das unidades, agora com base no índice, para verificar qual delas tem mais necessidade, precisa de mais atenção. Mesmo que elas tenham o mesmo déficit, elas têm realidades diferentes, e é isso que a gente está querendo apontar com o IST. Bom, a gente procurou, então, compor o índice de algumas variáveis. A gente leva em conta a média dos últimos 3 anos dos processos recebidos na fase de conhecimento, como diz a Resolução 63, e a gente acrescentou a média dos últimos 3 anos de cartas precatórias recebidas, nesse caso, não 100% delas, depois eu vou explicar. Consideramos a lotação anual atual da unidade, mais os cargos que foram disponibilizados, então, estão em processo de remoção ou de nomeação. Levamos sempre em conta a faixa processual que a unidade se encontra, de acordo com a Resolução 63, e também o índice é composto do absenteísmo por licenças de LTS e LTPF nos últimos 6 meses. Bom, a gente, então, usou teve que fazer alguns recortes, utilizando algumas premissas para compor o índice, né? Uma carta precatória, a gente acha que por isso que ela não compôs a Resolução 63, porque ela não tem o mesmo trabalho, não dá o mesmo trabalho que um processo. Elas são diferentes entre si e, mesmo assim, não representam o mesmo trabalho. Algumas são mais complexas, outras são mais simples. Então, nós fizemos algumas conversas com diretores de vara, com juiz de primeiro grau, e chegamos a um consenso que uma carta precatória ela equivale mais ou menos a 0,3, um terço de um processo.
né, em termos de carga de trabalho. O que ela impacta na unidade? Na fase de conhecimento, claro. Bom, e aí a gente levou em consideração que a carga de trabalho máxima da unidade, a gente, respeitando a resolução 63, a gente tem a carga de trabalho máxima de uma unidade, a carga esperada, quando a gente consegue dividir aquela faixa, aquele maior volume da faixa, pelo maior volume, pelo maior número de servidores que a resolução diz que a gente pode ter em cada unidade. Então, aquilo é o que o Conselho espera que a gente seja capaz de lidar. Aquele número de processos para aquele número de pessoas, né? Bom, e outra premissa que a gente utilizou é que não considerar no absenteísmo os afastamentos por férias e licença gestante. Por quê? A licença gestante ela é temporária, né? E não ocorre com tanta frequência assim, né? E também é previsível. E também pode ser atendida com base num algum outro programa que a gente tem, como, por exemplo, o CONAP, que vai atender situações emergenciais, né? E as férias, como a gente considera que todos têm férias igualmente, a própria resolução 63, quando disse aquele número, também levou em conta as férias das pessoas. Então, para não desvirtuar o índice, a gente não considerou no absenteísmo. Bom, aqui, então, assim ficou a carga de trabalho esperada de acordo com a faixa processual. Então, para uma vara que esteja na faixa processual 3, que tenha como faixa final 1.000 processos e a lotação máxima de 10 servidores, espera-se que ela consiga trabalhar 100 processos por pessoa com tranquilidade. Essa é a premissa da 63, inclusive. Bom, mas a carga de trabalho real, a gente sabe que não é aquela, né? Porque a gente tem, além disso, as cartas precatórias influenciando nisso e, bom, o primeiro índice seria as cartas precatórias, que a gente está acrescentando aqui numa razão de 0,3. E a gente, então, criou uma variável, que é a carga de trabalho real, que é composta dessa forma, né? A carga de trabalho real é o total de processos da fase de conhecimento, acrescido desses 0,3 aí das cartas precatórias, dividido, então, pelo número total de servidores lá e mais os que estão em tramitação, vamos dizer assim. E o absenteísmo, que é o outro fator que vai influenciar nessa carga de trabalho, é evidente, né, que existe a disponibilidade de todos os servidores, não é verdade, né? A realidade é que existem vários afastamentos e a carga de trabalho fica aumentada para o grupo todo quando falta uma pessoa ou duas, e principalmente quando isso é de longo prazo, né? Bom, o índice de absenteísmo é uma fórmula que eu acho que quem trabalha com isso, existem várias, mas essa é uma bem comum, né? Total de dias de LTS ou LTPF no período, que é os afastamentos por doença, divididos pela lotação atual, vezes no número de dias no período. Então, o índice de segurança técnica ele é obtido dividindo-se aquela taxa real lá, acrescida das cartas precatórias, por 1 menos o índice de absenteísmo. E aí a gente utiliza esse índice da seguinte maneira. Quando ele estiver em 1, significa que a carga de trabalho que a unidade está, de fato, trabalhando é exatamente a carga de trabalho que a resolução espera. Então, se for 1, é uma unidade que está dentro da 63. Ela achando ou não que aquilo é muito ou pouco, é o limite que a gente tem, né? E sempre que o índice ultrapassar 1, significa que a carga de trabalho está acima dos 100%. Então, essa unidade precisa ser priorizada em termos de lotação. E aí, isso aqui ficou horrível, eu peço desculpa para vocês, porque eu não consigo, meu DNA de gestão de pessoas não me permite mais do que isso. Mas a gente ranqueou, isso aqui é em julho do ano passado, que foi quando a gente implantou o IST, a gente tinha esse quadro aqui. Então, eu pediria para o menino isso. Isso, a gente mudou, acho que ficou um pouquinho mais, não sei se ficou um pouquinho melhor, enfim. A gente tinha ranqueado as unidades, então,
de acordo com o índice de segurança técnica, e ele foi obtido dessa maneira, né? A gente tem aqui os processos recebidos na fase de conhecimento, o número de cartas precatórias, aí 100% delas. Aqui, já na fórmula, o número de processos equivalentes, que é a soma desse mais 30% desse, né? A lotação padrão da unidade pelo máximo, que foi uma decisão da nossa presidência, utilizar a lotação padrão pelo máximo, a lotação atual da unidade, os cargos disponibilizados e a carga de trabalho por servidor lotado, que é aquela simples divisão da carga de trabalho dessa aqui já, né, pelos servidores da lotação, mas os cargos disponibilizados, a gente fez uma outra coluna, mas o que interessa é isso aqui. A carga de trabalho máxima definida pela norma é aquela divisão lá que eu falei para vocês, que dava 100 processos por pessoa. Mas a carga de trabalho real, aqui ela já é um pouquinho diferente, porque ela considera quando a unidade tem absenteísmo e quando a unidade tem muita carta precatória. Então, a gente vê, por exemplo, unidades aqui, a terceira de São José, apesar de ela ter esperado dela que consiga trabalhar 100 processos por pessoa, ela trabalhava 99% disso. Teoricamente, até aqui, ela estaria ótima, certo? Só que ela tem um altíssimo índice de absenteísmo, que isso aqui já é a correção do absenteísmo, que a gente, aplicando nisso aqui, ela vai para uma carga de trabalho de 116%. Então, a gente demonstra aqui o quanto essa correção do absenteísmo e as cartas precatórias dão a real dimensão do trabalho que a unidade desempenha para dar conta dos processos, né? E aí, com base nesse índice, então, a gente tem lá no tribunal uma comissão de remoção, que, na verdade, é mais do que isso, né? É um comitê formado pela Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria da Corregedoria, Secretaria de Gestão de Pessoas, Planejamento, Direção-Geral e Secretaria do Tribunal Pleno também. Essas pessoas reunidas decidem todas as questões relativas à remoção de servidores e à lotação de servidores. Toda vez que houver um vago, essa comissão é chamada e a gente acaba se reunindo quase toda semana para decidir as movimentações. Então, a comissão tem por obrigação analisar esses dados aqui na hora de disponibilizar um cargo para uma unidade. E a gente tem observado, e é o que diz o índice, que está na nossa decisão do presidente, inclusive, que seja observado essa ordem para a priorização de lotações. A gente tem um único limite, que é a resolução 63, então pode haver unidade que esteja já com a lotação padrão, e a gente, então, não poderia colocar mais ninguém. É exatamente o caso da terceira de São José. Ela estava já na lotação máxima, a gente, teoricamente, não tinha o que fazer, então a decisão da comissão foi aguardar mais um tempinho, porque a pessoa que estava causando o absenteísmo poderia, em seguida, se aposentar, que estava caminhando para isso, ou retornar ao trabalho, né? E aconteceu de essa pessoa não se aposentar, e a comissão aí achou tempo demais, na segunda reunião específica para isso, decidiu, então, que faria-se um superávit nessa unidade, que já estava na lotação padrão, correndo o risco de outras unidades acharem ruim e tal, porque a gente sabia que o absenteísmo ali estava causando muitos problemas para a unidade, né? Estava exagerando assim a carga de trabalho para cada um, e a gente ia ter daqui a pouco mais gente doente, ia piorar ainda mais. E a gente fez isso com a observação de que assim que houvesse aposentadoria daquela pessoa que estava afastada por doença, ou assim que ela voltasse a trabalhar, não haveria nova reposição na unidade. A gente vem fazendo assim, o que a gente tem percebido é que isso tem acalmado bastante os diretores, eles compreenderam bem, aceitaram bem, entendem quando a gente não dá para a vara dele agora, né? Porque antes eles achavam que a gente escolhia, apesar de a gente fazer essa análise de forma
A área de saúde também faz parte do comitê, eu esqueci de mencionar, e é bem importante, porque ela traz esses dados todos, né, do afastamento, se a pessoa está prestes a voltar ou não, eles sabem, então isso ajuda a tomar as decisões. Mas, nesse caso agora, com o índice, com o absenteísmo dentro do índice, ficou mais claro para todos, não é só mais... essa informação não está mais só com o comitê, né? Então, acho que foi... tá funcionando, foi em julho. A gente já teve 2 reuniões de disponibilização de cargos, levando em conta sempre o índice. Quando, eventualmente, o comitê decide que não vai, por algum motivo, atender aquela unidade naquele momento, a gente justifica no processo, né? Porque pode acontecer da gente saber já que esse absenteísmo já vai terminar, né? Que a pessoa já vai retornar, porque, como eu falei, a área de saúde está junto. Mas aí a gente põe no processo. Bom, é isso. Queria voltar lá só para... Já voltou? Só para agradecer para vocês, deixar o meu e-mail aí de contato. Dizer que estou à disposição para perguntas. É isso. Uhum. Volta. Qual fórmula? Essa aqui? Primeiramente, queria te dizer que eu me interessei muito pela ideia e vou levá-la à diretoria geral lá do nosso regional, porque penso que nós também vivenciamos essa situação. Mas eu fiquei com uma dúvida. O exemplo que você deu, que ela já estava com o limite da 63 e a pessoa estava de licença médica. Mas aí, como estava prolongada, se eu entendi bem, vocês fizeram uma reposição. Isso. Quando essa pessoa sarar, se ele for lotado numa vara de uma cidade que só tem uma vara única, como fica? Aí está superado a 63? Não, nesse caso não era essa a situação, porque São José é uma cidade vizinha, Florianópolis seria fácil, talvez por isso até a comissão não tenha se preocupado com esse tipo de... Isso não aconteceu, né, de fato. A gente tem esse cuidado de não ultrapassar a lotação padrão, porque, numa situação de escassez, as outras unidades não vão entender e a gente está descumprindo a resolução. É uma decisão de cada tribunal. Infelizmente, a gente tem esses limites, né? Não dá para... Se a gente quisesse, se não houvesse essas limitações, a gente poderia, talvez, usar o índice para lotar pessoas. Mas, infelizmente, a gente hoje só usa para priorizar dentre aquelas que estão submetidas a maior carga de trabalho e dentro da limitação da resolução. Tá joia, obrigada. Fernanda é secretária de Planejamento do nosso tribunal. Só para completar o questionamento da colega, é que na regulamentação o tribunal já estabelece que situações em que porventura gerem superávit, porque pode acontecer a gente ter uma vara única, por exemplo, também, e alguém vir removido por saúde de outro tribunal para aquela vara. Então, a gente gera superávit. Sempre que esse superávit é gerado, tem na regulamentação dizendo que ele vai ser ajustado com o tempo. Como que a gente ajusta pelo tempo e tem todos os requisitos na portaria? Se acontecer uma vacância, se uma pessoa se inscrever num processo seletivo para uma outra unidade, aí ele sai daquela e esse cargo não é reposto. Então, a gente pode ter um superávit, realmente, como a Vanessa explicou, mas a gente já tem previsão para esse ajuste ao longo do tempo. E isso tem se revelado real, acontece esse ajuste mesmo. Porque sempre tem alguém que quer sair daquela unidade, sempre tem alguém que passa num outro concurso, sempre tem alguém que é indicado para uma função comissionada em outra... Então, esse superávit acaba sendo realmente muito temporário. Vocês trabalharam bem em cima da resolução, porque ela não contou realmente as cartas precatórias, vocês já incluíram a carta precatória para perceber o trabalho da unidade, né? E também a resolução não previu o passivo, né? A gente está trabalhando com casos novos e mais carta precatória, vocês aí, nesse mapeamento.
O passivo das varas mais antigas, que a gente não pode lotar mais gente. Vocês têm grupo de apoio às varas? A gente institui no tribunal o CONAP, que é um grupo de apoio que tem várias especialidades e tem alguns critérios para atendimento, né? Então, acho que esse caso seria um caso, não é, Cristiane, de atendimento pelo CONAP? Porque são situações teoricamente temporárias. Então, essa decisão aqui é uma decisão mais ou menos definitiva, né? Então, a gente tem bastante cuidado em atrelar todos os problemas de pessoal à lotação de novas pessoas, porque a gente sabe que são situações que mudam bastante, né? Existe um ato regulamentando esse índice e também o comitê que você falou sobre a remoção, se também existe um ato regulamentando o comitê? Existe uma portaria que criou a comissão de remoção, que é a mesma portaria que tem as nossas regras internas de remoção. Não tem, assim, não é muito complicada, não. O comitê é isso, responsável por isso, e está lá todas as regras da remoção junto. E o índice de segurança técnico foi acrescentado no final dessa resolução depois, dessa portaria depois, e ele foi validado por um despacho do presidente, que foi amplamente divulgado também. E todas as situações de remoção são avaliadas pela comissão? Todas? Todas. Todas. Os servidores do nosso tribunal, por conta dessa portaria, não fazem mais pedido de remoção. A gente é que abre edital de remoção. Se tiver vaga numa unidade, se a gente tiver um cargo para fazer essa reposição, a gente abre edital. Só nesses casos. Que as vagas estão definidas pela própria 63, né? Então, acho que um colega hoje mencionou em algum momento uma dificuldade dos processos seletivos internos, acho que foi ela, que tira de um lado e depois não tem como repor, né? No nosso tribunal, a gente só tira de um lado se a gente tiver como repor, senão não sai. Fica até que resolva a situação de outra maneira ou surja um cargo. Mais alguma pergunta? Não? Então tá. Obrigada pela atenção.